Boa noite, vizinhas do condomínio Vereda Tropical. Conforme eu tentei fazer outro vídeo com todas as fotos e ficou muito pesado. Então, hoje eu vou fazer de uma forma bem simples, né? Só para passar os informes. Iniciamos aqui com 6 apartamentos presentes e 3 apartamentos pelo Zoom. E também tivemos 7 vizinhos que mandaram documento nos fazendo representantes, tá ok? Então, nós tivemos 8 com 7, 15 apartamentos participando. Nós mudamos aquele arbusto que tinha ali na frente e essas plantas ao lado da porta, porque estava com um pequeno vazamento na garagem. Já consertamos aqui a manta e aproveitamos para colocar as florzinhas novas. Eu trouxe aqui uma retrospectiva do período em que nos unimos lá atrás. Éramos 17 nesta lista, em 11 de 3 de 2023. Logo em seguida viramos 27. Aí a Ivanise saiu ali procurando as pessoas para o grupo de WhatsApp. Éramos 17. Eu disse que aos pouquinhos nós conseguiríamos todos. E hoje nós temos 32 unidades, apenas uma optou por não participar. Eu lembro sempre que no prédio existem todos os registros mensais de tudo que eu falo aqui, né, de tudo que a MM traz como prestação de contas. Os livros estão disponíveis. Eles ficavam ali na portaria, mas nós resolvemos colocar lá em cima, num armário que tem para registro, qualquer dúvida. Com o passar dos anos, nós fomos buscar documentos, tudo registradinho, tá bom? Todo mês chega, eu passo para o Edson, dou uma revisada, assino e guardo. Reparos e manutenção. Nós fizemos do ano passado para cá a calçada, a piscina teve parte do rejunte soltando, nós fizemos agora com epox, que é aquele que não solta. No final do ano, graças a Deus, a água não acabou, mas nós tivemos problema na piscina. Por isso que a mangueira ficava ligada o tempo inteiro ali. E nós descobrimos uma rachadura num cano. Optamos por fazer o orçamento para troca por todos os canos de cobre, mas ficou um preço absurdo, quase R$ 8.000. Então, o rapaz aqui das bombas das Astras, eles nos ofereceu um orçamento mais barato de fazer um reparo acima, deixar o cano embutido, mas fazer um pequeno degrau acima, né? E aí cancelamos os canos e colocamos novos canos, isso nos saiu R$ 600. Uma maneira mais prática, ninguém vai ficar pisando em cima desse cavalete, vamos dizer assim, e tudo funcionando na devida proporção. Há muito tempo, né, o Salim deu a ideia de colocar esses LEDs no teto do elevador, pedi para Atlas pintaram até como cortesia, e o Márcio trocou esses LEDs para a gente, ficou bem bacana o elevador, ideia do Salim. Mais uma porta quebrada, eu coloco lá na frente que a mudança da Tóquio Marine para Allianz foi uma ótima opção, porque eles pagaram a porta em menos de 10 dias. Pagaram a porta, que fica R$ 800, mas essa ferragem que tem aqui embaixo ficou bem carinha, mais de R$ 1.400. Era danos, né, de muitos anos, falta de manutenção, nós tivemos que pagar. A Mayra, um tempinho, agora há pouco tempo, verificou que ali a varanda dela estava com um vazamento. Pingava, gotejava. Subimos, fomos ver as mantas e as mantas realmente, aonde foi feita a pintura lá em cima, ficou uma trinca. E é por onde a água entra, né? Chamamos o rapaz que pediu para colar só esse pedacinho, R$ 300. Aí, conversando com o Márcio, ele emprestou um maçarico, compramos um bujão de gás e aproveitamos para fazer a lateral do 2, né? Da parte 2 do 112, e fizemos também toda a parte da Mayra, que foi 101, e agora, com a chuva parando, nós vamos fazer o lado do 103. Com as chuvas, até ali o andarzinho da caixa d'água, ele alaga, né?
Então, nós vamos esperar passar esse tempo de chuvas para calafetar com aquela tinta plástica lá em cima, porque a água chega a descer de tão forte que é a água. São manutenções extremamente necessárias. Eu coloquei que lá embaixo no quadrinho da garagem a gente tem todas as manutenções fixas, né? Caixa de gordura, caixa de água, extintor, as bombas, água de piscina, tudo com data, tá bom? A VCB, que vence em 2027, tudo com data, as vagas, então qualquer dúvida, né? Nós temos as normas, todas penduradinhas lá no quadro, fixadas, organizadas e em dia. O que está pendente? A porta corta-fogo, né? Eu coloquei aí a garagem também. A gente já tem alguns orçamentos, né? Então, as portas para reparo, eu chamei uma firma de São Paulo, que é essa Record. Eles pedem 4.917, mas não pintam as portas, porque as portas precisam de uma pintura especial. A Palombo é de Santos, eles pediram 8.760, também sem pintura, não pintam as portas. E o Márcio, comprando material para as 17 portas, que são 51 dobradiças, pelo Mercado Livre, a gente gasta em torno de R$ 3.000, e ele pediu R$ 200 por porta. Nós não fizemos ainda, pela questão da pintura da porta corta-fogo, né? Inclusive, os rapazes disseram que a gente não precisa nem pintar a porta, a gente precisa arrumar os batentes, que os batentes já estão podres, né? Muito tempo sem manutenção, grande desgaste. Então, a gente está aguardando entrar um dinheiro para fazer isso, porque assim, por mais que a gente tenha o fundo de reserva, aconteceram coisas ao longo do ano que precisaram desse dinheiro em algumas situações, né? Eu vou mostrar mais para frente. A garagem, se vocês perceberem, a gente está sempre ali descascando, porque até na minha vaga caí em cima do carro, esse pozinho. Eu fiz 3 orçamentos, já tinha falado isso para vocês ano passado, e chamei mais um, porque quando esse Pompeia pediu 160 mil, ele disse que a manutenção das ferragens da garagem estava muito ruim. Mas veio um terceiro moço, um engenheiro do Grupo Obras, ele disse que não, que a nossa garagem é muito boa, ela está sem manutenção há muito tempo, mas a parte estrutural dela é muito boa. Então, nós temos aqui os 3 orçamentos, mas não deu para fazer ainda, porque vocês vejam, além do que eu vou pontuar que aconteceu aí na frente, como foi o caso da multa da pintura, né? Esses recursos têm saído para outros pagamentos, tá bom? Então, a garagem está na expectativa ainda. E com relação ao que nós tínhamos convidado de mudanças na convenção, eu acabei explicando que não era possível a cobrança das taxas dos locatários, porque hoje nós já temos 10 unidades que alugam e temos 4 unidades que são unidades que compraram e financiaram. O financiamento, ele depende da liberação do banco que financiou. Então, essas 14 pessoas já não daria para ter 22 votos a favor dessa cobrança, entenderam? A gente tem que ter 22 apartamentos votando sim, é o 2/3 solicitado. Então, esses itens que precisam de alteração, quando a gente fala assim, a Marli até citou um na reunião, né? Que agora veio o Netinho gosta de jogar bola, que podia mudar a convenção para deixar brincar com bola na piscina. Quer dizer, para mudar esse tipo de coisa, né, também se reúne os 33 e 2/3, que são 22 apartamentos, tem que votar se sim ou não. O regimento é o documento oficial, tá? Enquanto não entra juiz e nada mais, ele é um documento oficial. Então, ele só muda, o advogado cobra R$ 3.500, é feito um levantamento de quais são os apartamentos que podem votar, então, se a pessoa ainda não tem um apartamento no nome, ela não vota, tá? Então, é isso, a gente não tem os 22 apartamentos, não foi má vontade nem nada. Nós fomos atrás, conversamos com o advogado, levantamos as possibilidades, e ela não é possível, né? Embora tenham muitas coisas, um grande exemplo que hoje estão fazendo é não deixar esses aluguéis de plataforma, mas vale a mesma coisa. Os 33 têm que votar e 22 unidades têm que dizer sim. Então, se a pessoa aluga, claro que ela vai dizer não, e aí não se muda a convenção, ok? As cadeiras das piscinas, eu fiz os orçamentos, porque no final do ano nós observamos algumas crianças pulando na cadeira e 3 foram rasgadas. A unidade da cadeira fica R$ 350, ou com a nota simples ele cobra R$ 250.
A tapeçaria Rio Grande, que é a que sempre faz, pediu 6.620, e essa tapeçaria nova do bairro, 4.620. Por que que não foi ainda? Porque entraram outras prioridades para pagamento, tá bom? Então, rasgou, a gente conserta. Inclusive, na reunião, pediram que se aumentem 2 mesas com cadeiras, que já haviam pedido antes, e novamente a gente não fez ainda por conta de outras ocorrências. Eu costumo colocar os orçamentos, porque tudo que a gente vai fazendo no prédio, eu tenho o hábito de registrar, tá bom? Apareceu uma carta de dívida ativa de anos bem anteriores. Somando toda a dívida ativa, olha, tem de 355, 3.600, 500, 7.000, 800, 532, mas que dívida ativa é essa? Então, lá, a Receita Federal está cobrando, por exemplo, contra-cheque de segurados, né? Contra-cheque de empregador, algum itemzinho que não foi pago é cobrado e vai para a dívida ativa, está no CNPJ do prédio. Quando eu vi, me desesperei, porque quando a pintura teve o ISS, né, é uma coisa que a gente assusta, mas a gente não abriu o link ainda, porque o Edson mudou o nome, a gente estava esperando abrir novamente o link, mas a vantagem é que nós podemos pagar esses 13 mil em 60 meses, dá R$ 200. Então, graças a Deus, não é uma coisa tão grande. Quando eu vi a carta, achei que podia ser alguma coisa falsa, mas não, né? Entramos na Receita e existe essa dívida ativa de anos anteriores que foi ignorada na época. Consumo. A administradora nos cobra 1.300, o seguro está 1.400. A Atlas fez agora um preço fixo, eu fiz questão de colocar aqui, porque no mês 11 o preço da Atlas voltou para 2.747. Eu falei para ele que eu não ia mais pedir desconto, eu queria mudar de plano, para ele vir trazer todos os planos. Eles disseram que nós somos bons pagadores e resolveram fazer não mudar o plano e fazer o preço fixo de 1.800. Vocês viram que em vários lugarzinhos a gente consegue guardar dinheiro, mas esse dinheiro acaba saindo aonde? Com funcionários ou com essas obras, né, que nós temos aí. Eu coloquei pintura da tela dos tetos que eles deram como cortesia. O gás eu sempre trago para vocês, que são 2 recargas anuais e dividida por 12 meses e por 33 unidades. Cada unidade está pagando em média R$ 16. A Sabesp tem uma média de 2,5. Eu fui atrás para trocar o relógio, porque nós esvaziamos a piscina e a conta continuou 2,5. Em janeiro veio todo mundo e a conta foi para 2.700. Alguma coisa está errada, né? Mas a média da água ainda é R$ 75 por unidade. A luz, a conta o ano inteiro, ela vai variando por R$ 1.600. Nós temos 2 contas de luz, uma é da bomba, né? E a outra é do prédio, dá uma média também de R$ 54 por unidade. O material de limpeza diminuímos bastante, a férias foi mais saco de lixo mesmo, mas diminuindo. E falando de lixo, eu peço aqui, faço uma entrada, que orientem as empregadas e as faxineiras na hora que levam o lixo para o balde. Esses dias, um corredor estava todo cheio de lixo respingado. Foi feita a limpeza pela manhã, e no fim do dia, ao recolher o lixo, né, o proprietário chegou e viu aquele corredor todo sujo, né? A gente limpa logo cedo e no fim do dia ele estava sujo porque a faxineira saiu com o saco de lixo pingando. Então, orientem as meninas, por favor. A Vivo, a gente não paga R$ 100 naquele telefone da portaria. Eu coloquei aqui que nas férias o recesso teve uma avaliação muito positiva. Nós tivemos pouquíssimos casos assim que precisaram de notificação. Na verdade, 3 notificações, nenhuma multa. Não tivemos aquele problema do som na piscina, né? Que a gente até comentou que não dá para pôr na plaquinha, porque não consta na convenção, mas fizemos um cartaz grande, né? Para se caso acontecer, a gente pendure ali na piscina. Mas nós tivemos uma avaliação bastante positiva. A unidade 31 eu deixei para trazer hoje, porque é um tema que a gente precisa retratar e esclarecer, tanto os condôminos, os 33 condôminos, como a unidade envolvida. No dia do sorteio da vaga, houve um equívoco entre condômino e a unidade, a nova proprietária da unidade 31.
e chegou no prédio uma notificação. Aí eu entrei em contato com a Valquíria, que é uma pessoa que nos escuta, uma pessoa muito solícita, e pedi que ela retirasse essa ação, porque existe um equívoco, né? Pela convenção, a unidade que não paga, ela é inadimplente. Mas ao adquirir o apartamento no leilão, a Valquíria nunca deixou de pagar os condomínios. Ela paga em dia, tá? Então, a situação do leilão ainda é aquela. Um mês antes do sorteio, eu conversei com alguns e conversei também na reunião que o leilão segue com a cobrança ao ex-proprietário, o senhor Roberto, tá? Então, o advogado disse que a cobrança era do senhor Roberto, e no edital do leilão está lá o que se deve pagar com aquele dinheiro. E não entra, né? Num primeiro momento, a taxa condominial, de condomínio. Entra os funcionários que ele deixou de pagar, entra IPTU, entram as taxas que, se até a Marli colocou ali, é uma situação interessante, né? Que fala, nossa, mas o IPTU, sim, gente, o IPTU é para pagar escolas, né? Então, assim, toda essa estrutura é feita através desse edital, que tem um leiloeiro responsável e tem um juiz responsável. Eles ali determinam o que fazer. E lá está dizendo que a unidade 31 está livre daquele débito anterior, que o débito anterior ainda é do senhor Roberto. Então, eu disse para a Val retirar a causa, ela retirou, e nós dissemos que pagamos as custas do que ela gastou com o advogado, nós íamos ter que pagar advogado de qualquer jeito para defender, o acordo é muito melhor, ela retirou a causa, então eu venho aqui para retratar, esclarecer que a Formflex, que a Valquíria é responsável, não deve nada ao condomínio. O processo segue, né? Então, o equívoco foi: as unidades acreditam que a unidade 31 é inadimplente. Não, ela é inadimplente pela convenção, mas não pelo novo edital a qual foi adquirido o leilão. Então, as nossas desculpas não é só para a Valquíria, as nossas desculpas é para todas as unidades, né? Porque o processo segue. Quando a pessoa vem e pergunta do processo, a gente fala em que pé está, mas são processos que se arrastam por muito tempo, né? Então, toda vez que a gente vai se unir, eu peço uma atualização. Então, por exemplo, falei para o pessoal que a gente pediu uma atualização dos nossos processos, e aquele processo que o Vanderlei contou lá atrás para a gente, que tinha entrado contra a Sabesp foi pagando todas as unidades que entraram em primeiro momento. Dizem que 300 mil, 100 mil. Vanderlei disse que a nossa era 70 mil. Mas o ano passado, 2025, foi para Brasília e eles falaram: nossa, festa do caqui, pode parar com isso. E cortaram esse pagamento de todas as unidades. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, a Sabesp entrou com uma notificação pedindo para que a unidade que entrou contra ela pague o advogado dela. Então, é rezar para não vir atrás da gente ainda a cobrança deste advogado, tá bom? Então, as nossas desculpas, né? A Valquíria, que é uma excelente pagadora, tem os seus condomínios em dia, e a nossa desculpas às 33 unidades, né? Porque talvez o diálogo com relação ao leilão é o seguinte: está na mão de um advogado. Quando alguém quiser algum esclarecimento, pode mandar uma solicitação para a gente passa o telefone do advogado, eu imprimi o processo inteiro, está aqui numa pasta para quem quiser ler, mas vamos zelar pela, pelo bom convívio, né? Então, eu coloquei aqui: o condomínio optou pelo diálogo e resolução de conflito, reconhece que quaisquer referências anteriores à suposta inadimplência da nova proprietária foram indevidas e que não deve haver qualquer constrangimento ou restrição à nova proprietária por tal motivo. A gente pagou o advogado e segue na justiça, tá bom? Essa carta eu prometi para a Valquíria que eu colocaria no grupo. Então, eu vou colocar junto com esse videozinho no grupo, tá bom? Uma das coisas que nós conversamos lá atrás é que os meninos tivessem os seus horários fixos, né? Fixos. E nós temos esses horários fixos, né? Eu conversei no dia da escolha da vaga que os valores de intervalo ainda eram muito altos, porque eu cheguei a falar para vocês que os meninos deixavam
deixavam logo após o Marcinho da tarde chegando, os meninos terminavam o serviço deles e o Márcio da tarde não fazia horário de almoço. Isso é uma coisa que pode dar. São 14 anos que o Márcio tem no prédio, isso pode virar um processo trabalhista. Nenhum funcionário pode ficar sem horário de almoço. Então, hoje vocês vão ver que o Márcio da tarde sai para almoçar às 16 e volta às 18, tá? Porque com tanto funcionário, basta distribuir, não precisa ficar três no período da manhã. Já fizemos a alteração, está dando muito certo. Eu peguei o mês de agosto para ver que esses são os valores quando eles precisam ficar no horário do almoço. E aí, importante lembrar que na sexta-feira a gente faz um levantamento de quem vai pedir cadeira de praia. E teve um fim de semana que a Mayra, né, a querida Mayra, tem o Davizinho, veio, e era um domingo. E aí a gente tinha dado folga no domingo, porque até então, sexta e sábado, a gente segura o funcionário e paga. Mas se não tem ninguém que precisa de serviço de portaria, que são poucos, a gente dispensa para não ter que pagar esse valor. Tá? Então, mais uma economia na folha de pagamento. O único que precisa ser pago ó, pulei o 4 que precisa ser pago horário de almoço é o José Carlos no noturno, né? Você não vai pagar um funcionário para vir. Então, é lei que ele receba os dois horário de almoço, o de jantar aí, que dá uns R$ 550, mais ou menos. Mas o José Carlos faltou no carnaval, disse que estava doente. Eu tinha ajudado na AME a ele, para ele poder fazer uma cirurgia, e no dia da cirurgia ele faltou. E aí a gente entrou em contato, não respondia, a MM mandou telegrama, e aí nós soubemos que ele encontrou, ele paga aluguel e ele encontrou uma casa para ser porteiro. Quando nós começamos lá atrás, nós orientamos os meninos que ninguém seria mandado embora, que quando quisessem sair, nos procurasse e nós faríamos um acordo para eles não perderem nenhum direito. José Carlos deu um abandono de emprego, ele estava dormindo muito na portaria à noite, ele foi notificado algumas vezes, tá bom? E ele foi para um advogado e alega no advogado que nós não deixávamos ele fazer horário de jantar. Então, assim, a lei garante que a gente pague o horário de jantar. E outra coisa que ele alega é que ele é um porteiro de 17 anos no prédio e ele ganha menos que o porteiro da tarde. E aí, conversando com o Márcio Zelador, o porteiro da tarde tem um adicional por conta que ele faz alguns serviços de elétrica. Em 2020 foi pedido ao síndico que aumentasse o salário dele, ele aumentou. Então, são dois equívocos que quem vai resolver é o advogado. Dia 27, dia 23/7, às 13h40, eu estarei lá, possivelmente o Márcio Zelador também, para explicar a diferença de padrão. E aí acontece que sem o José Carlos nós passamos o Marcinho para a noite, mas o Marcinho para a noite não é uma boa opção para o prédio, porque ele tem o salário mais alto aí, como aconteceu aí com o José Carlos reclamando. Então eu já procurei três firmas e a ideia era a gente colocar a portaria remoto das 23 às 6 da manhã. Das 23 às 6 da manhã, a gente tem um gasto com funcionário da noite de R$ 8.000. É quase 4.000 de salário e quase 4.000 de, de tudo, né? Meu Deus, imposto de renda, INSS, essas coisas todas, né? Vale refeição, vale transporte, essas coisas todas. E aí nós conversamos. Aqui no nosso grupo, no Zoom e ao vivo, o povo, inclusive a dona Ivanise, diz que funciona muito bem. Nós que moramos no prédio, não gostamos, né, de ficar à noite descobertos, mas o José Carlos dava um trabalhinho aí para gente. E aí eu fui atrás dessas três firmas e funciona assim. Eles cobram R$ 2.000, tá? Então eu peguei três firmas, ó, 2.100, 2.400, 2.300. Este 2.000 fecha por 2.000, para ele colocar todo o sistema de monitoramento, tá? Virtual. Então, nós teríamos funcionário até às 23, está tranquilo, porque os alugantes entram até às 20, certo? Depois disso, se você quiser entrar das 23 às 6, você manda a foto da pessoa que vai entrar e esse pessoal faz a abertura no portão, certo? Nós não temos muitas entradas e saídas neste horário. Eu já, como eu disse do serviço de cadeira, eu tenho o hábito de observar quem vai, quem não vai, tá bom? E outra coisa bastante interessante é que eles instalam aquele
aquele totem que a gente vê aí nas ruas, por mensais de 550. Também fez desconto aqui para gente. E eu achei interessante porque ela é conectada com a Guarda Civil Metropolitana, tá? Estou conversando aos poucos com os meninos, é claro que o Márcio da tarde não quer sair da noite, o salário dele melhora muito, mas eu pensei assim, eu e o Edson, se o José Carlos, na justiça, tem um direito, a gente vai ter que fazer vaquinha para pagar. Se ele é um porteiro que sai R$ 8.000 para o prédio e a gente vai gastar 2,5 com a portaria remota, está sobrando 5,5 que dá para a gente pagar os direitos do José Carlos. Aqui no grupo foi aprovado por unanimidade. As pessoas que me ligaram, Cristiane, conversei com a Alan, conversei com a Rosi, do Amauri, essas pessoas todas, Cristiane do 13, vamos pegar, eu sempre represento o Alberto 62. Essas pessoas com quem nós conseguimos conversar aqui no Zoom, concordaram. Dona Ivanise disse que está dando muito certo no emprego dela, no prédio dela, então a gente vai tocar isso. Outra coisa que nós observamos, com relação ao José Carlos, o vale transporte do Autopass girava em torno de 260 para cada um e eles não faziam uso, eles deixavam, né, com outras pessoas, tal. Isso dá justa causa também. Eu descobri isso quando o Marcinho foi fazer horário de almoço, ele pediu um novo vale transporte. E aí a gente foi ver que o vale transporte dele não coincidia com o horário de trabalho. Então, conversei com o Edson e a gente deu R$ 150 para cada um como auxílio. Eu digo isso porque nós adoramos esses meninos, converso muito com os Arthur, né? A gente gosta muito desses meninos. Mali me perguntou da casa da zeladoria de novo, né? E a gente fala assim: cai naquilo de 33 prédios votarem para que saia ou não saia. E quando eu converso, a maioria acha que deve permanecer assim. Então, é sempre conversando com todo mundo para ver o que a maioria pensa, tá bom? Esse da instalação que o pessoal aqui aprovou. Nós vamos ser orientados sobre tudo, tudo, tudo. Eu estou aqui, quando algum alugante atrasa, me liga, eu me esforço para descer e auxiliar. Então, a gente vai tocar para que esse dinheiro da diferença pague o José Carlos, ok? Chegou uma carta da prefeitura, nunca recebi tanta carta na minha vida. E essa carta diz que eles querem fazer a revisão das áreas construídas dos apartamentos, tá? Deve ser alguma coisa para que se aumente o IPTU, mas eu marquei agora para o dia 17, né? Pediram um prazo de 15 dias e a gente está indo lá para ver o que é isso, tá bom? Outra coisa com relação a carros elétricos, né? Nós estamos cada vez mais modernizando, né? E os carros estão chegando. E aí eu contratei, hoje, eu falei hoje, que foi o dia da reunião, a engenharia Caravelas, o engenheiro Marcos vai avaliar toda a estrutura do prédio. Ele veio no sábado, estou fazendo o vídeo hoje, terça-feira, e ele pediu um laudo da AVCB, tá? Então, já entrei em contato com a AVCB, que fez a vistoria do nosso prédio, para que ela venha analisar e fazer o laudo. Enquanto esse laudo não chega, a gente não pode disponibilizar nem a tomada, mas eu já tenho o laudo, a legislação. Esse engenheiro disse que nós temos que notificar a AVCB para fazer o laudo e o seguro do prédio, tá bom? Então, estou esclarecendo, alguns itens que surgiram nesse um ano. Esses dias estávamos preparando a churrasqueira para uma família utilizar e percebemos que achou que a grelha havia sido quebrada, né? Ficou sem. A gente sempre pede, né? A gente não tem aquele hábito de cobrar o espaço para que pegue a chave, abre e fecha. No dia quando a gente reformar, nós vamos tentar fazer isso. E aí a gente precisou sair correndo para comprar essa grade aqui perto, porque já estava perto do churrasco. E aí a gente paga mais caro do que comprando pelo Mercado Livre. Então a gente pede que, por favor, né? Nos informem quando alguma coisa estiver quebrada, tipo, o Devanir comentou também que a raquete do ping-pong estava terrível, tal, e o Alan já nos presenteou com um jogo novo. Falando, a gente sai e compra, né? Mas a gente precisa saber que quebrou aquele dia, e por que quebrou, tá bom? Aí as pessoas pedem, eu tinha posto várias fotos aqui, pedem piscina aquecida, pedem academia,
móveis novos no salão, reforma da churrasqueira, parquinho, né, para as crianças com playground e tal. A gente pode fazer orçamento, pesquisar tudo isso, mas dentro da nossa realidade de taxa condominial, fica muito difícil. Então, a gente pode fazer, considerar se todo mundo quer e ratear isso por fora, como foi feito com a pintura. Nos traumatizou, mas hoje em dia as coisas só acontecem assim. Para finalizar, o Reinaldo, que nos acompanhou na reunião, muito gentil, ele apresentou, né, os gráficos, e aí eu trouxe o gráfico da última reunião da Lela, onde a gente tinha 73% da folha pagando funcionário. Hoje a gente tem 64 ponto alguma coisa da folha pagando funcionário, com a retirada de horas extras e horário de intervalo, tá? Não, os meninos não estão bravos, eles compreenderam, é tudo feito com muita conversa, com muito carinho, porque somos uma família, né? Mas novas aquisições requerem um novo orçamento. Aí fala assim, pô, mas e aquele dinheirinho que a gente estava guardando? Aquele dinheirinho que a gente estava guardando foi praticamente todo para o 13º e para esses advogados que a gente está vendo aí, causa aí do que eu falo para os funcionários irem conversar, a média de um advogado para qualquer causa é R$ 4.000, tá bom? Taxa de pintura que nós pagamos a mais foram duas de 4.000, 8.000. Então, veja, você vem num montante, aí você paga 4 para advogado, né? 8.000 de ISS, 4.000 de ISS, 3 e pouco para advogado. Então, é importante a gente ver que tem os percalços no caminho, assim como quebra-bomba, extintor, né? Extintor, 1.400, caixa de gordura, 900 e pouco, óleo elevador. Então, assim, são gastos, né, gente? Tá tudo muito organizadinho, tudo muito bonitinho, mas existem os gastos. Este foi o nosso levantamento anual, tá bom? Foi muito bom, votar aqui pelo Totem e pela Guarita 24 horas, o Guarujá inteiro tá assim. Outra coisa para nos tranquilizar é que esse delegado que é dono da V8, que é o menor preço, ele disse que a nossa região aqui, embora a gente ache que aqui do lado tem uma favela, ela é muito tranquila, que a confusão começa depois da Rua Acre, mas aqui ela é muito tranquila. O Totem garante que o motoca fique passando de hora em hora, né? A GCM está ligada a esse totem também. E reforçaremos, alguém lembrou bem que o portão ele bate, porque quando eles colocaram as câmeras, o Márcio não quis pôr aquele imã. Então, eles reforçam com aquele imã, eles colocam mais câmeras, eles colocam uns fios. É um serviço bastante bacana. Quem tiver oportunidade de andar pela rua, eu andei, né? Quando colocou as câmeras, eu fui em alguns apartamentos, agora eu fui em uns que ele apontou, e eu acho que vai dar super certo. Vamos torcer. Essa é a síntese da nossa reunião. Eu falei, demorei um pouco, mas eu quero fazer rapidinho para ver se comporta o vídeo. Beijos e muito obrigada, vizinhos.